Tá. Boa tarde a todos e todas. Hoje, então, nós temos a satisfação de receber o professor Hélio Aguilar Filho, tá? Professor do Departamento de Economia, do mestrado, profissional em Economia. O professor Hélio é doutor pela URGS, tem pós-doutorado na Universidade de Cambridge, e ele vai apresentar hoje para a gente, então, eu acredito que seja um artigo, né, intitulado Notas sobre a Prática Científica dos Economistas Brasileiros, da Virtude Epistêmica à Administração da Irrelevância. Eu agradeço de antemão aí a disposição do professor Hélio. E, então, como eu expliquei anteriormente, é uma apresentação que vai vir em torno de 40 a uma hora, e depois a gente abre para perguntas, tá? Muito obrigado, Hélio. A palavra está contigo. Ok, eu queria agradecer aí ao Henrique, a pós-graduação, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. É um trabalho realizado em conjunto aqui com o Fabrício Monteiro Neves, né, que é o meu parceiro lá da Universidade de Brasília, ele é sociólogo, e o Eduardo Fabris, que é o nosso bolsista aqui, que colaborou bastante também com o trabalho. Tá? A ideia desse trabalho nasce, na verdade, quando eu estava fazendo pós-graduação lá em Cambridge, e eu recebi lá o Fabrício, ele foi me visitar, e ele acabou, né, a gente acabava conversando bastante, e ele acabou apresentando para mim lá os dados da pesquisa dele lá sobre a questão da administração da irrelevância, né? Então ele estava fazendo um trabalho pesquisando, entrevistando vários cientistas brasileiros em áreas de performance, e ele estava justamente interessado, né, em entender essa questão da relação centro-periferia na ciência, tá? Então, no entendimento dele lá, existe uma relação, a ciência, de fato, ela concentra, ela é uma prática, uma atividade humana hierarquizada, tá? Então, você tem regiões globais em que centraliza o conhecimento serve de né, espécie de orientação, ou né, o conhecimento é hierarquizado nesse sentido, mas a preocupação dele, na verdade, não era com os aspectos, digamos, macro-sociológicos dessa divisão centro-periferia, né? Muito bem estudados aí pela teoria da dependência, pela CEPAL, né? Na qual foca bastante na questão dos recursos materiais, recursos financeiros, no poder da ideologia, né? O Fabrício estava preocupado com esse conceito de administração da irrelevância, em analisar outros aspectos, tá? Os aspectos, digamos assim, atencionais. Porque, de fato, existe essa diferença prática, mas existem outros elementos que reforçam essa diferenciação, tá? Então, o centro, ele está, digamos assim, empenhado na atividade, e nesse empenho, né, em produzir conhecimento também, ele tem mecanismos para, digamos, capturar a atenção, tá? Então, está todo mundo olhando para a ciência do centro, está vendo a ciência do centro, está reproduzindo a ciência do centro, tá? Aceita os padrões do centro e tenta produzir ciência a partir desses padrões. Tá? Então, eu achei muito interessante, né? E, no fundo, ele usava muito o conceito informalmente, tá? Não está no trabalho dele, mas de viralatismo. Tá? Porque, assim, o centro administra a relevância do trabalho dele. Tá? E ele cunha o conceito, e aí tem a inovação dele, de chamar a atenção para o aspecto da administração da irrelevância. Se o centro produz conhecimento e valoriza né, diversos mecanismos, o que faz, né, seja através das revistas, da língua, né, tem vários elementos aí que a gente pode falar depois, nós aqui da periferia estamos constantemente produzindo elementos que reforçam o nosso padrão de periferia. Tá? Então, a partir dessas ideias do Fabrício, eu, né, discutindo com ele, assim, o padrão que a gente via na economia, que eu via na economia, eu particularmente via na economia, era um padrão muito parecido com esse, né, que ele estava descobrindo em outras ciências de ponta. E o Fabrício estava fazendo trabalho com algumas ciências em que você tinha pesquisadores no Brasil que se destacavam na área, tá? Que faziam trabalhos muito bons, tinha reconhecimento internacional a despeito de tudo que se pudesse dizer a respeito das condições de trabalho aqui, estavam fazendo trabalhos de destaque. Né? E aí, quando você vai lá entrevistar esses pesquisadores, como ele fez, o caso que ele fez, esses pesquisadores estão sempre, digamos assim, olhando para a metade vazia do copo. Né?
ao invés de, a partir das condições, reconhecerem, né, e reconhecerem que estão fazendo o trabalho e conseguir ter destaque, tá? Eles estão sempre diminuindo as condições aqui, né? Estão sempre olhando e dizendo, mas ninguém presta atenção no meu trabalho, ninguém gosta do que eu faço, o meu objeto é exótico, tá? Então, eles estão olhando para esses elementos e nesse sentido, né, que ele trouxe essa ideia da administração da irrelevância, dos aspectos atencionais da ciência, né? E aí eu falei, olha, Fabrício, a economia é uma ciência, né, que é dividida em polos aí, e tem essa briga entre o mainstream, que é a corrente principal, e uma heterodoxia, tá? Mas me parece, pelo que a gente ouve falar das disputas dentro da CAPES, pela pontuação, pela forma como vai ser gerenciada a carreira, né, a atividade acadêmica dos professores, dos cursos, que esse embate é muito forte. Tá? Quem sabe a gente consiga trazer o seu trabalho, esses conceitos, para nós podermos estudar, né, como é que se estrutura esse campo no Brasil, né, o campo de produção do conhecimento e economia. Tá? Então, a partir disso... Oi? Alô? Alguém disse alguma coisa? O seu está desligado, Henrique. Alguém estava com o microfone ligado, teve um ruído. Tá, eu vou verificar. Eu não consigo, Henrique, eu não consigo tirar essa barra aqui, porque me atrapalha ver os slides. Acho que diminui aqui, ok. Melhorou? Falta de técnica aqui. Tá, então, a partir disso, tá, nós nos sentamos, começamos a conversar, de tentar pôr em prática esses estudos dele para a gente estudar o campo de produção do conhecimento em economia. Tá? Então, a ideia lá do virtude epistêmica, tá, eu vou explicar isso direitinho depois, entre a administração da irrelevância, já adiantei um pouco, tem a ver com os conceitos do Fabrício, são todos esses mecanismos aí, né, que acabam diminuindo o trabalho da periferia, reforçando a condição de periferia, tá? Então, elementos mais do ponto de vista subjetivo, além daqueles estruturais, né, das relações estruturais entre centro e periferia, que tem a ver com os recursos financeiros e materiais, são esses elementos da própria prática científica do pesquisador, na qual ele acaba diminuindo o trabalho dele em relação, né, ao trabalho do centro, né? Descontextualiza o trabalho científico e acaba assumindo aquele trabalho que é feito no centro como, né, a única possibilidade, como, digamos assim, a métrica para avaliar todo o trabalho científico. Tá? Então, a partir disso aí, nós sentamos, conversamos e a gente delimitou meio que o objetivo do trabalho, mais ou menos, né, em buscar evidenciar esses procedimentos, né, porque eles são conscientes, muitas vezes não, que contribuem para reforçar ou para mostrar a existência de uma certa dinâmica atencional autodepreciada, né, na economia. Então, dinâmica atencional autodepreciada é justamente a forma como os economistas olham para a própria prática e está sempre olhando para essa escala, né, que seria objetiva, internacional, que paira acima de qualquer particularidade, né, qualquer contingência e qualquer, né, localidade, né? O conhecimento não seria provincial, o conhecimento seria universal. Então, a ideia do epistêmico, existe essa concepção, tá? De que quanto mais aberto for o mercado de ideias, quanto mais internacionalizado, mais aberto, mais favorável é a produção do conhecimento, mais favorável seria a produção do conhecimento em termos de intersubjetividade, né? Então, tem pares aí do mundo inteiro que estariam em condições de estar olhando o seu trabalho, estar avaliando o trabalho. Então, mais exposta a ideia, maior segurança epistêmica no conhecimento. O conhecimento é sempre provisório, tá? Então, mas quanto mais gente está olhando, quanto maior a diversidade de pessoas está olhando, está vendo e está avaliando, então, quanto mais internacionalizado, mais aberto é o mercado de ideias, maior a segurança na produção do conhecimento. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui é que justamente esse modelo, né, a gente está contestando esse modelo de universalidade da produção do conhecimento, tá? Que existe uma forma única de olhar e produzir conhecimento, que a realidade está lá fora, né, que existe uma realidade objetiva, como bons realistas, de fato a gente acredita. Agora, a grande questão é a capacidade de refletir, né, essa realidade como ela de fato é. O que a gente faz são interpretações contextualizadas. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, já adianto logo aqui. Então, a pergunta que a gente começa fazendo no trabalho é uma questão bastante pertinente.
para contestar essa ideia da universalidade a pergunta sobre o onde, né? Se o onde, o local, a geografia, se isso importa no conteúdo da produção, né? Porque a gente está falando de centro-periferia. Se a gente está contestando essa ideia de uma escala única, verticalizada, né, que vai do centro até a periferia, e a gente é absorvedor do conhecimento, nós temos que lutar aqui para ascender, né, e nos destacar segundo os critérios do centro, tá? A gente está contestando isso, que na verdade não existe uma métrica única para medir conhecimento. A gente tem que mostrar que o conhecimento é contextualizado, tá? Então a pergunta que a gente faz é, afinal, o onde afeta o conhecimento científico? A ideia comumente, né, o senso comum, as pessoas em geral acham que não, né? Na verdade, não existe diferença, né? Então, se você lá, fusão a frio, né? Se ela ocorresse apenas em Nova York, ela desapareceria. A lei da gravidade ela tem que funcionar distintamente em todos os lugares, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, na verdade, é que essas são interpretações, tá? Você tem diversas descrições a respeito dos fenômenos naturais, sociais, etc. e tal. Então, de novo, né? Existe a realidade, ela está lá, mas a nossa mente não é um espelho da realidade. Então, nós fazemos interpretações, nós temos, às vezes, fazemos descrições, tá? E essas descrições são muito contextualizadas. Quem é que traz isso para o debate científico? Tá? Isso aqui surge na década de 70, lá com a chamada nova sociologia do conhecimento, né? Que está justamente preocupada em entender esses aspectos da produção do conhecimento. Porque qual que é a ideia que você tem até então? Né? É uma ideia de que os fatores externos, né, digamos assim, externos à ciência, afetam o conteúdo da ciência, tá? Mas apenas no erro, né? Então você tem lá o efeito Lysenko na Rússia, tem a produção da ciência nazista lá, que proíbe os judeus de praticar ciência, né? Acusam a física da relatividade de ser uma física judaica, então isso é condenado lá na Alemanha durante o período nazista. Então, para os estudiosos da ciência, né, ou da sociologia da ciência, o contexto ele importa, mas apenas para explicar o erro, o que deu errado, como nesses dois casos que eu disse aí. Mas não para explicar os acertos da ciência. Né? Isso é importante, porque é como se o conhecimento fosse um vagão, né, que percorresse um trilho. Né? Como os trilhos estão bem colocados, se você colocá-lo ali no trilho, ele vai chegar no lugar certo. Então, a construção do conhecimento em ciência se daria com reconstruções racionais, seria algo interno à própria ciência, né? Os pesquisadores neutros, muito bem educados na prática científica, no método científico, sentam, discutem em congressos suas ideias, mandam para revistas, né, que são selecionados ali, e aí você tem sempre o acréscimo e o acúmulo do conhecimento. Mas o que essa nova sociologia está trazendo é a ideia de que o contexto importa, né, que a natureza, de novo, né, a natureza está lá fora, mas ela fala pouco com a gente. O que a gente tem que fazer é interpretar a natureza, e essas interpretações são negociadas. Né? Então, esse pessoal aí, o David Bloor, né, e tal, eles vão buscar, né, estudar a prática científica, de fato, dentro dos laboratórios, né, ver como é que são negociados, como é que os termos são criados, né, porque tem toda uma questão aí dos inobserváveis na ciência, né, um elétron, de fato, ele existe, não existe. Então, para a comunidade científica começar a aceitar esses termos, isso não dá sem uma série de negociações, né? Então, traz esse elemento interno para a ciência, tá? Então, essa é a grande questão. O contexto em que é produzido, o contexto de laboratório, são as disputas, né, as amarras dentro do campo de conhecimento, é que vai produzir lá os conceitos que vão ser usados para interpretar o mundo, né? Isso não está lá uma inscrição na natureza dizendo, né? A gente tem que fazer interpretações. Tá? Esse é o ponto. Já que é contextualizada, né? E aí a gente traz para a questão do espaço. Já que é contextualizada, tem disputa, então o espaço deve importar, porque o espaço é importante na estruturação da vida social. Tá? Basta pensar que existem diferentes organizações sociais, e essas organizações, em parte, são dependentes do espaço, do clima, do relevo, da geografia, do lugar em que essas sociedades se erigem. Tá? Então, do ponto de vista material, isso é importante, né? Já que é importante para estruturar as formas econômicas de vida, deve ter alguma importância também para a produção do conhecimento científico, né?
Basta lembrar também que a gente ocupa espaços abstratos, né? A gente está constantemente usando metáforas cartográficas para tudo, né? É bastante comum, tá? E aquilo que eu disse, né? O espaço ele é constitutivo de sistemas de interação humano. Ele vai ditar para a gente o que pode ser feito, o que pode ser dito, gente. Então, tem lugares que você pode usar determinado tipo de roupa, tem lugares que você pode falar determinado tipo de coisa, né? Tem lugares que é para você estar feliz, tem outros lugares que é para você estar triste. Então, nesse sentido que o espaço é constitutivo da vida social, tá? Então, o espaço deve importar para a ciência, né? E é isso que a gente está querendo dizer. Então, a ideia da contextualização, das disputas, etc. e tal, se inserem nesse contexto, né? Então, a gente está trazendo aqui a noção de que o espaço importa. E para a ciência, né? A gente pode falar da ciência como tendo uma geografia, tá? Dela sendo produzida em local, e o local fazer a diferença para a produção da ciência, ou seja, se ela fosse produzida no local B e não no A, o resultado seria outro, tá? O que a gente está dizendo é que sim, provavelmente sim, tá? Né? Então, existem lá preocupação com ideias, instituições, com teorias e práticas, com princípios e performances, todos têm dimensões espaciais. Tá? Inclusive, os casos bem-sucedidos na ciência, a gente tem que estar sempre levantando a questão das estratégias espaciais que são adotadas, né? Porque quando você você dirige uma teoria e tal, quais as estratégias de difusão dessa teoria, né? Como é que ela é replicada? Porque para dar certo, os equipamentos têm que ser replicados, né? Da mesma forma como foram feitos os testes iniciais. Como é que se dá esse deslocamento? Como é que se dá a reprodução desses equipamentos? O treinamento dos observadores, né? Para analisar isso em locais diferentes. A circulação de práticas, de rotina, padronização de métodos, né? Medidas. Então, tudo isso importa para a ciência. Um exemplo muito interessante trazido pelo Livingstone no livro sobre geografia da ciência é o caso da aceitação da teoria darwinista. Ele, comentando sobre essa aceitação no século XIX, ele cita o caso da Nova Zelândia e ali do sul dos Estados Unidos, né? E ele diz, olha, só para vocês terem uma ideia de como é que a ciência se move, quando ela circula, né, ela se modifica, tá? O conhecimento se modifica, a interpretação, e dependendo do lugar, essa aceitação é diferente, tá? E ela pode ter uma interpretação completamente diferente dos resultados. Na Nova Zelândia, ela serve para justificar o imperialismo inglês contra os maores, né? São as tribos locais lá. E justamente, ele está dizendo, olha, a nossa dominação é fundada aqui em princípios científicos, né? Na luta, na sobrevivência do mais apto, no domínio da espécie mais apta, né? Enquanto que nos Estados Unidos, a escravidão lá, no sul dos Estados Unidos, ela estava embasada em princípios religiosos, né? Deus criou as raças de forma diferente, bastante hierarquizada, umas para dominarem, outras para serem dominadas. Então, ao dizer que todos, que o homem tinha como o descendente comum, né, tinha como ancestral comum o macaco e passado por um processo de evolução nesse sentido, você acabava igualando. Então, não tinha nenhum critério, digamos, moral para justificar a desigualdade das raças, né? Então, só para vocês terem ideia de como é que essa questão da geografia ela é importante na circulação das ideias, na recepção das ideias, né? Então, quando alguém faz testes, né, experimentais para corroborar uma teoria, e se você quer replicar isso em um outro lugar, então você tem que estar sempre pensando também como é que é essa viagem, né, das ideias iniciais, como é que é esse trânsito, né, como é que ela vai ser usado, como é que vai ser, quais são as estratégias espaciais, né, usadas para replicar esse conhecimento, né, conhecimento prático, tá? E aí a gente volta à questão colocada inicialmente sobre as perspectivas, sobre o alcance da ciência. E aí muitos resultados aqui do trabalho, obviamente, vão depender da aceitação ou não dessas duas perspectivas, tá? Então, tem uma perspectiva que é mais universalista, de fato, e eu acho que a teoria econômica padrão, dominante, mainstream, como vocês queiram, depois eu vou explicitar esses termos, segundo o meu entendimento, que o lugar não importa, tá? Então, a ciência de novo, é um processo aberto, isso aqui é muito baseado em Popper, né? Na questão da competição, do universo aberto.
Então, a competição seria um mecanismo, né, de seleção de teorias. Então, os melhores, na Colândia chega a dizer isso, né, os melhores professores formam-se nas melhores universidades. Tá? Então, através do processo seletivo, eles vão dar aula nessas melhores universidades, vão receber as melhores bolsas, o melhor financiamento, os melhores financiamentos, vão ter os melhores alunos como bolsistas, vão publicar nas melhores revistas. Então, um processo aberto, e as instituições que existem ali, né, Double Blind, todas essas instituições que existem permeando a ciência, vai dar a segurança e a garantia do conhecimento científico. Tá? Então, tem uma linguagem que é universal, a linguagem da ciência seria mais ou menos universal, geralmente, né, teoria econômica aí baseia-se numa divisão aí entre conhecimento analítico e sintético, né? Modelos bastante formais, uma linguagem quantitativa, matemática, lógica, com consistência interna. Então, essa linguagem é universal, tá? E aí se testa as teorias, as consequências indiretas dessas proposições, digamos, tautológicas ou lógicas, do ponto de vista prático, né? E aí corrobora essa teoria. Então, essa é a perspectiva universalista que, no meu entendimento, baliza a produção do conhecimento para o mainstream, né? E a visão particularista que é a que a gente está tentando trazer aqui. Na verdade, estou resumindo o que eu falei antes, né? Na verdade, que as teorias não são cópias fiéis da realidade, elas são mediadas pela linguagem, a linguagem é humana, tá? E linguagem humana, que ela depende do lugar, depende do contexto, depende das práticas sociais. Diferentes locais, diferentes contextos vão produzir diferentes linguagens para descrever o mundo, para explicar as relações do mundo. Tá? Então, existem diversas teorias, né? A questão da subdeterminação das teorias pelos fatos. Então, se você tem um fato, você tem diversas teorias para explicar esses fatos. Agora, qual vai ser escolhida? Né? Lá, de acordo com a perspectiva universalista, citando o caso do Milton Friedman, seria pela capacidade de gerar previsões, né, na teoria. Aqui a gente está chamando a atenção, esse é um critério, mas existem vários outros critérios, né? As questões pragmáticas são muito importantes, a capacidade de resolver problemas. Tá? Então, assim, diversas questões aqui vão influenciar na escolha das teorias. Então, o importante é marcar isso, né? Não tem uma interpretação única, existem várias, e os critérios, né, são abertos. Tá? Depende muito das necessidades pragmáticas mesmo, né? Práticas da sociedade. Então, sociedade que se empenha, que necessita mais de previsão, provavelmente o corpo científico vai dar mais valor, né? A comunidade, na verdade, em geral, vai dar mais valor àquele conhecimento que gera esse tipo de previsão. Tá? Mas tem outros interesses em voga. Então, não existe um determinismo na escolha. Então, eu acho que isso é importante. Existem várias teorias, tá? E não existe uma interpretação única, né, definitiva da realidade. A ciência é um processo de conhecimento, de produção de conhecimento, né? A gente nunca tem a garantia, né, de ter chegado ao fim, está sempre sob revisão. Tá? Então, isso aqui eu havia comentado no início, né, a questão da estrutura centro-periferia, que a gente está tentando aplicar isso aqui, entender essas relações. Inicialmente, os estudos, né, são abordagens baseadas nessa perspectiva macro-sociológica, né, com um olhar muito atento para a questão da diferenciação, mas em termos em termos mais materiais, né? Então, a divisão do trabalho intelectual, o centro tem esse papel e designa esse papel para a periferia. Então, questões objetivas e estruturais. O nosso foco aqui é um foco novo no sentido de que a gente está olhando para a questão da dinâmica da ignorância. Tá? Então, muitas das conclusões vão depender daquela lâmina anterior, tá? Da perspectiva de ciência que você tem. Né? Se você acredita que a ciência tem uma visão mais focada no particularismo, né, na multiplicidade de entendimento sobre a realidade, possivelmente você vai balizar as nossas conclusões aqui. Né? Então, essa é uma questão já que eu adianto. Então, esse novo foco, então, por que é ignorância? Tá? A ignorância aqui no sentido de ignorar, de não dar atenção. Tá? Então, o foco, né, para além dessas questões que a gente não está dizendo que existe aqui, macro-sociológicas, nesse aspecto nessa estruturação, né, que faz com que
o centro nos ignore e que nós mesmos passemos a nos ignorar. Tá? Então, a gente está preocupado com essa questão aqui, né? Com os processos de autoatribuição. Como é que a gente produz conhecimento e ignora aquilo que a gente faz? Como é que a gente segue uma escala, uma medida, uma régua, né, para medir o conhecimento, que acaba resultando numa autoatribuição negativa ao que nós, aos nossos pares, aqueles que estão ao nosso lado aqui, acabam fazendo. Tá? Então, acho que esse é o ponto fundamental aqui. Então, o conceito central que eu falei, mas eu não defini, né, que é a ideia dos regimes de administração da irrelevância. Tá? Então, o que são esses regimes? Né? O conceito inicial é o regime de administração da relevância, e o Fabrício inverteu, então ele cria a ideia da irrelevância. Tá? São justamente esses dispositivos que aumentam a percepção de periferização da ciência. Né? Então, de novo, né, lembrando daquela lâmina que eu sempre falo, esses processos nos levam a tomar o lugar do centro como sendo algo fixo. Tá? É como se existisse um só conhecimento, esse conhecimento é o produzido pelo centro, nós temos que nos medir por ele. E esse lugar é fixo, né? Ele está dado e não tem outra forma de fazer, só tem aquela maneira, aquele modo de fazer, então, necessariamente vai levar aquele resultado lá. Então, isso traz muitas complicações, porque, né, eu vou falar agora, né, como eles são os primeiros, né, como eles eu até cito lá na introdução do artigo que o processo de produção de conhecimento científico não é um processo similar ao processo de concorrência perfeita. Né? Os economistas usam essa metáfora do mercado de livre concorrência para explicar a ciência, muitas vezes, mas é um processo extremamente hierarquizado, tanto do ponto de vista lá que eu disse macro-sociológico, quanto micro aqui. Tá? Então, o regime é isso, são essas práticas que nos levam a tomar o lugar do centro como fixo. Aquilo que está sendo feito lá como é o melhor, é aquele jeito, só tem aquela forma de fazer, aquele modo, né? Então, não tem como a gente fazer de outra forma. E aí, porque assim, tudo que o centro faz, ele faz para administrar a relevância deles, é óbvio, né? E aí não tem nenhuma perversidade nesse sentido, né? Assim, faz, as revistas estão lá, o objeto de pesquisa eles que determinam, está de acordo com o interesse deles, com o financiamento deles, com a pesquisa deles, com a capacidade deles, com o contexto deles de produção de conhecimento, né? E aceitar isso assim dessa forma, né? Veja bem, ninguém aqui está negando que é importante, né, o contato, certo grau de universalização da ciência e tal. Apenas a régua, né? A forma como a gente criticamente acaba aderindo nessas formas, tá? Essa frase é muito importante, né? Muito feliz, tá? No trabalho lá do Fabrício que a gente utiliza aqui, tomar o lugar do centro como fixo, tá? E aí, gente, quando a gente fala de centro também, a gente está tomando a ciência, né? Como um todo, né? Na verdade, se você vai nos grandes departamentos de ciência do mundo, das grandes universidades, essas universidades elas são centrais para a produção de algumas coisas e não para outro, tá? Então a gente toma em bloco, assim, o centro, né? Sempre tudo que está lá é bom, né? Assim como as nossas universidades, tem áreas de excelência, tem outras que nem tanto também. Eu acho que essa é uma outra questão também importante de ser destacada aqui. Então, o que o Fabrício criou lá, que a gente vai usar aqui, né? São esses 4 conceitos aqui que ele acabou até desenvolvendo, nosso trabalho está até mais bem desenvolvido do que lá no trabalho inicial dele, né? Está mais bem destacado. Que uma forma da gente analisar e observar essa administração da irrelevância seria pela observação desses 4 elementos aqui. Tá? A referência posterior, a escolha do objeto, né, que tem a ver com exotismo, o intercâmbio assimétrico de pesquisadores e a capacidade de tradução e difusão do conhecimento. Eu vou falar sobre cada um deles. Tá? Então, primeiro aqui, né, a questão da referência posterior, é isso que eu estava dizendo, a métrica é deles. Né? Se eles chegaram primeiro, se eles constituíram o conhecimento, se o interesse é deles, eles citaram primeiro, eles descobriram a ideia primeiro, eles inventaram primeiro. Então, o que nos cabe? Né? Entrar na agenda deles, ter que seguir, né, a agenda deles. Então, isso vai levar com que a gente esteja sempre produzindo conhecimento defasado. Não está nunca inovando nesse sentido, porque é sempre a partir da métrica que eles estabeleceram. Tá? Já está criada, já está consolidada, o contexto deles é completamente diferente do nosso.
tá? Então, vai ter sempre um reconhecimento maior ao conhecimento produzido por eles, porque o conhecimento produzido por eles antecede, né? Foram o primeiro, é o fundador, né? Então circula mais tempo, então vai ter mais impacto, tá? Então eu vou estar fazendo aqui, vou estar tendendo a fazer o quê? É só reproduzir aquela agenda lá. Tá? Então se eu vou aderir, por exemplo, a essas métricas, né? Que esse é o grande ponto que a gente vai falar na economia. Esse é o grande ponto, tá? Essa briga que tem, né? Essa disputa que tem e uma tentativa de internacionalizar a ciência por adesão à crítica a essa agenda, né? Como se houvesse um mercado de ideias, né? E no final o melhor fosse vencer. Se as condições fossem iguais, as condições não são objetivamente iguais e nem subjetivamente iguais. É isso que a gente está tentando trazer aqui. Tá? Então, o primeiro elemento nos mostra isso. Né? A gente vai estar condenado a estar fazendo referências a posterior, né? Posteriores, né? Atrasadas. Tá? A escolha do objeto, né? Isso aqui é uma sensação forte, né, entre os pesquisadores brasileiros de outras áreas aí, principalmente, né? A questão do exotismo, tá? A questão da submissão e do exótico. Então, se você vai produzir alguma coisa aqui dentro, né? Vamos pensar no caso aqui, óleo de mamona, né, em termos de biocombustíveis, né? É algo que a mamona não é algo, né, que é tropical, que se dá aqui. Provavelmente não vai atrair a atenção daqueles departamentos de pesquisa lá fora e provavelmente tem pouco espaço nas revistas internacionais porque não atrai, né, a agenda deles. Então o pesquisador aqui ele fica, né, tem essa perspectiva de estar fazendo algo que é exótico, que é estranho. E como a carreira dele está muito baseada na questão da internacionalização, nos pontos, no currículo, né? E todo o trabalho que ele vai mandar para fora, ele vai passar, de fato, por essa avaliação, né? Digamos, negativa, no sentido de que é algo que... Né? Ou quando vai ser publicado lá fora, é justamente pelo exotismo, né? Pelo estranho, por como foge da regra, né? Ah, olha só que trabalho aqui no Brasil, é algo somente exótico, né? Pode trazer alguma luz aqui para a ciência. Então, tem baixas expectativas de reconhecimento editorial, tá? Acaba produzindo pesquisas orientadas de forma fragmentária e descontínua, sem foco, tá? Então, é uma questão aqui trazida por essa... Né? Depois a gente pode entrar aqui e discutir mais lá, sobre a escolha do objeto, tá? Falar também na economia depois. O intercâmbio assimétrico de pesquisadores. Então, se a gente observar a rede de fluxo, o que a gente vai estar vendo? Né? São pesquisadores indo daqui para lá mais do que de lá para cá. E quando os pesquisadores vão daqui para lá, eles vão para quê? Geralmente para aprender, né? Para fazer um curso de aperfeiçoamento. Quando eles vêm de fora para cá, para que é? Né? Para ensinar, para dar curso, né? Para fazer algo desse tipo. Tem sempre essa relação assimétrica, né? O pesquisador, quando ele vai para fora, né, então, geralmente ele volta para cá, ele vira uma espécie de tradutor autorizado do orientador lá fora, né? Começa a falar em nome do orientador, vai traduzir os trabalhos do orientador. Então, é uma agenda pouco propositiva nesse sentido, né? E a gente cita aqui o caso do efeito Mateus, né, que é o estudo lá dos talentos e tal, da ciência. A ciência é um processo extremamente concentrador, né? Então, quanto mais nome você tem, vocês já passaram por isso. O pessoal que está fazendo mestrado e quando vai publicar, né? Sempre fica com aquele quê, né? Ah, vou mandar um trabalho, mas eu sou pouco conhecido. Ah, mas é double blind. Não, mas vai passar pela avaliação de um gatekeeper, né? Que é o porteiro, né? Que é o cara da revista lá que vai fazer né? Vai distribuir a revista, vai. Então esse gatekeeper, na verdade, ele vai olhar para o trabalho para o currículo, né? Da pessoa, vai estar vendo. Então aquele pesquisador que tem mais trabalho acumulado, né? Que tem mais nome, geralmente ele tende a concentrar mais orientandos, mais prestígio, vai ter mais palestra, mais espaço para publicar, tá? Então, a ciência é um processo extremamente concentrador e, nesse sentido, a gente está reforçando os padrões do centro, né? Capacidade de tradução, difusão, né? Então, os espaços globais de prática são muito restritos, né? A gente tem um impacto editorial baixo, né? Os fluxos que vão da periferia para o centro são praticamente inexistentes, né?
Então, essa outra frase que o Fabrício tinha colocado no trabalho inicial, que eu acho muito interessante. A ordem científica global, né, é uma ordem onde há monopólio de poucos, mas a atenção é universalizada. Eu acho que, se pudesse resumir o trabalho com uma frase, seria esse, né? Então, é um processo muito assimétrico de concorrência. Todo mundo, né? Atenção universalizada. O que é feito no centro ganha atenção em geral, mas o que é feito, mas o que é feito na periferia, não, né? Então, existe um monopólio aí do conhecimento. Então, capacidade de traduzir nosso conhecimento não anda em pé de igualdade com a capacidade deles de produzirem, de difundir o conhecimento. Já tem redes criadas, né? Os espaços já estão abertos. Quanto para a gente tem que, né, convencer, né, sobre a questão do objeto, etc. e tal. E aí é isso, né? Nossas práticas científicas acabam sendo marcadas por isso, né? Currículos, né, baixo impacto, de fato, vai ter baixo impacto editorial, né? Então você vai ter que aderir a uma agenda internacional, e aderir a uma agenda internacional estar correndo atrás do que o outro fez, do que começou. Tá? Então isso gera muitos problemas, né? Tá? E aí, né, para finalizar essa parte, a gente entra ali para as conclusões do nosso trabalho. Só falando um pouco aqui, né? Quando você lê o trabalho do Fabrício, é bem impactante essas entrevistas que ele faz, né, com esses pesquisadores de áreas de ponta, né? E essas entrevistas deixam, de fato, muito à mostra essa questão da autoatribuição negativa, né? Ele pega gente de destaque na ciência no Brasil e eles estão fazendo o quê, né? Articulando essa relação entre o lá e o aqui, né? Para reforçar, para mostrar mesmo que existe uma hierarquia, não, porque lá eles são mais, né? São mais rígidos aqui, né? Nós estamos produzindo conhecimento no Brasil, né? E de forma bastante acrítica, sabe? Pessoas que estão se destacando, mesmo com condições materiais, às vezes, adversas. Mas eles lá nem estão interessados nesse tipo de trabalho que a gente faz aqui, né? Justamente porque eles hierarquizam a agenda, né? Eles se medem por essa métrica, tá? Mas e aí ele nota, e isso é bem interessante, né? Eles vão dizer, condições materiais como caríssimos e ruins, né? Falta de água e energia, falta água, né? Olha a ciência que a gente está fazendo aqui, falta água, falta energia, não tem sinal de internet. Como se isso fosse sinônimo de ciência ruim, tá? Uma coisa são as condições materiais, é óbvio que elas afetam qualquer atividade humana, mas daí você chegar à conclusão que o seu produto é ruim, né? Aí vai um grande salto, tá? E nessas mesmas entrevistas, é a questão da metade cheia e metade vazia, tá? Você pode ver uma simetria, de fato, porque tem expressões, né? Não, a gente é bem sucedido aqui, apesar das condições ruins, mas o foco é sempre no ruim, né? Eu consegui aqui, apesar de toda a diversidade, com um método bem barato aqui, consegui fazer aqui alguma coisa, sabe? Pô, mas um método barato, ele conseguiu fazer a baixo custo, né? Com toda a diversidade, uma coisa interessante, né? Conseguiu ter impacto, mas ele realça pouco esses elementos, né? Porque ele está mas ninguém olha, né? Eu fiz aqui um método barato, uma coisa bastante impactante, mas que ninguém olha, né? Lá fora a gente tenta publicar, mas ninguém vê, ninguém, tá? Então acaba sendo isso aqui, né? uma percepção de localização entre o exotismo e a submissão, justamente pela nossa incapacidade de contribuir com a fronteira do conhecimento. Tá? Aí para a economia, tá, gente? Que é o que interessa, a maioria, né? Quase todos aqui, imagino. Adiantei algumas coisas, tá? Que é o seguinte. Como é que a gente vê a economia? Eu vou apresentar esse gráfico depois, esse quadro aqui, depois eu vou, mas bem en passant, eu volto nele. Tá? A economia ela é internamente uma ciência dominada entre, né, existe uma relação centro-periferia dentro da economia, que é essa relação mainstream heterodoxias, tá? Mas o que a gente está afirmando aqui? Que essa hierarquia ela vai para além dessa divisão centro-periferia. Se nós aceitarmos essa ideia universalista de ciência, nós seremos obrigados, né, ou seremos levados a concluir que essa relação se dá não só no plano horizontal entre um mainstream e uma heterodoxia, mas se dá também no plano vertical, tá? Entre digamos assim, estou dividindo aqui, né? Então, o mainstream seria o centro do centro, seria o centro. E a periferia seria a heterodoxia. Então, a gente teria um centro do centro,
que é o mainstream, eu vou explicar isso. Teríamos a periferia do centro, que seria a heterodoxia, e teríamos, né, o centro da periferia, que seria aqui a ortodoxia, e a heterodoxia da periferia. Onde nós queremos chegar com isso? Tá? Porque se nós pegarmos lá a definição do Colander, e é muito importante a definição para o nosso trabalho, é que a economia, a elite ou o mainstream econômico, ele vai dizer lá a morte da economia neoclássica, o que domina a teoria econômica hoje é uma elite, né? E essa elite são os melhores, já havia falado, que produzem conhecimentos novos, eles inovam e tal. Então, essa primeira metade aqui de cima seria essa elite, o mainstream, os melhores economistas que estão nas melhores universidades. Abaixo estaria uma ortodoxia, que se absorve conhecimento. O Colander diz lá, olha, o material produzido aí pela elite demora 5 anos para chegar na pós-graduação, né, nos manuais, e de 10 a 15 anos para chegar na graduação. E ele vai usar mesmo o conceito lá de ortodoxia, ele vai dizer que é um conceito sociológico, né, para designar esses, digamos assim, os second best, né, o pessoal que segue, que absorve, que é esse pessoal que está no centro, né? Então, a divisão ela faz sentido. Tá? Se nós aceitarmos essa ideia universalista. A gente tem um mainstream, que é esse que produz esse conhecimento mais rápido. Tem uma ortodoxia que absorve. Agora, imagine a nossa corrente dominante aqui, né? Que eu estou aceitando que é o mainstream. O nosso mainstream, na verdade, não é o mainstream. É a ortodoxia da ortodoxia, entende? A defasagem na absorção do conhecimento é muito mais lenta ainda. Vai demorar, mesmo com o computador, com a internet, né? Mesmo com a tendência de estar globalizando mais o fluxo de informação, mas nós teríamos, então, e essa seta aqui indica justamente isso, nossa capacidade de absorver conhecimento, nossa ortodoxia não contribui nada com a produção do centro. Tá? Quanto que a seta temos a formação de ortodoxia, que é o que? Aprender o modelo, aprender as técnicas lá de cima e replicar para cá. Replicar. Né? Enquanto que a heterodoxia lá do centro, né, ela tem uma relação mais, né, bionívoca aqui, digamos assim, com a heterodoxia. A heterodoxia daqui também alimenta, né, a heterodoxia global, digamos assim. Nós temos produção de conhecimento aqui, né, as teorias cepalinas, a teoria da dependência, o novo desenvolvimentismo, tudo isso aí está em um certo pé de comunicação com o que a heterodoxia global está fazendo, né. Então, para a gente... não sei quanto tempo tem aqui, né? Então, essas ideias aqui eu vou repassar muito rapidamente, você já conhece o que é o mainstream, né? O Colander vai definir como os principais economistas que dominam as principais instituições acadêmicas de pós-graduação. São as ideias que a elite da profissão consideram aceitáveis. O ortodoxo é uma representação estática, né? Aquele pessoal que não inova, que fica para trás, mas ocupam posições intermediárias, né? São mais apegados às ideias antigas, tá? E a heterodoxia, ele vai dizer que se define fora do mainstream, né? Se recusam a trabalhar com a estrutura da economia convencional. O mainstream é aberto a novas abordagens. Agora, esse é o ponto fundamental. A ortodoxia ela trabalha com modelagem matemática, né? Ela reconhece os pontos fortes o mainstream reconhece os pontos fortes da ortodoxia e tem a exigência de trabalhar com a modelagem. Então, ele vai dizer isso aqui é que faz colidir a heterodoxia e o mainstream. E eu fico aqui, né, com a definição do Tony Lawson, que de certa forma está ali muito de acordo com o que o Colander está dizendo, né? O que diferencia as escolas heterodoxas e o mainstream não é nenhuma... Eu sei que o pessoal do desenvolvimento gosta muito de dizer que as teorias mainstream são aquelas teorias que justificam os interesses de classe, etc. e tal. O Lawson se recusa, ele vai dizer, olha, é muito difícil a gente definir e tentar entender a questão da ideologia, né, associar a ideologia a determinados comportamentos científicos, né, não é que não seja que não exista, mas é difícil, né, do ponto de vista da produção. Então ele prefere entender essa diferença através de uma visão mais ontológica, né, ontos aqui, né, da natureza, né, como é que é a natureza da realidade. O mainstream trabalha com a ideia de sistemas fechados, tá? Atomismo, isolacionismo, para a produção de modelos, né? Produção de modelagem, o uso de uma linguagem quantitativa. Então, é isso que separa o mainstream. Enquanto que as abordagens heterodoxas são todas abordagens, né? As diferenças entre as escolas heterodoxas não pode ser sustentado nem em termos ontológicos, nem substantivos, porque todas trabalham com a ideia de sistemas abertos. Tá?
mas com uma preocupação com cada área particular de interesse, né? Então, o marxismo está lá interessado com a história, a luta de classe, o keynesianismo, o pós-keynesianismo com a questão da importância da moeda e da incerteza, a economia feminista está preocupada com a questão da dominação e dos trabalhos de cuidado, né? E, inclusive, a escola austríaca seria uma escola heterodoxa por essa perspectiva, pela recusa que eles têm. Não é a ideologia que define, né? Não é o apreço que eles têm pelo mercado, mas é justamente pela noção de trabalhar com sistemas abertos, tá? Com a ideia de conhecimento, Hayek, que né? Não pode ser resumido em um só local, né? Dinâmica, né? Uma visão dinâmica bastante interessante também. Tá? Aí a gente entra para a parte final aqui para mostrar os dados do trabalho. Tá? Quando é que ocorreu a internacionalização? Então, esse processo também está muito associado à própria internacionalização da economia. Né? Tá? Óbvio, né, que a gente tem lá um primeiro encontro lá de 1966, encontro de Itaipava, que é muito importante lá para redefinir os rumos da economia no Brasil, para ajustar os cursos de economia, né? Mas a gente sempre teve um contato, né? Os professores nós sempre tivemos uma relação com a economia internacional, formação de professores e tal. Mas esse processo das métricas, da medição e tal, da economia enquanto ciência acadêmica, ela começa a acontecer na década de 80 e mais fortemente na década de 90. Né? Então, tem uma intensificação dos fluxos de doutores e a adoção desses critérios globais de avaliação de performance. Né? Aí vai olhar os artigos publicados, o índice de impacto internacional. E aí é o dado, né, gente? Uma amostra disso que a gente está querendo trazer para vocês é isso aqui, ó. 48% das revistas em economia, tá, são classificadas como A1 ou A2, mas no Qualis Capital até 2016, nenhum deles é brasileiro. Nós não temos nenhuma revista, tem uma, na verdade, que é da medicina, não é nem da economia, que é classificada como A2, tá? Mas da área da economia não tem nenhuma revista, Ciências Sociais da Economia, que é brasileira, que é classificada como A1. Tá? Enquanto que, se você pega lá, no caso da sociologia, né, eles têm vários cursos A7 aqui no Brasil, nível 7, revistas A1, né, antropologia, etc. Tal. Então, isso é só um dado para mostrar. E aí, aplicando aqueles conceitos, né, o que a gente mostra lá? Se a gente for seguir, de fato, uma parte das conclusões aqui já estão contidas no que eu falei antes. Tá? A corrente principal, ela, de fato, ela leva entre 5 a 10 anos para produzir, para o conhecimento dela chegar lá no nível da pós-graduação e 15 anos para a graduação. Então, como a antecedência vai criar a referência, né, como eles vão produzir o conhecimento primeiro, isso vai significar atribuir para o país como o Brasil o papel de economias de segunda linha. Tá? Que é aquilo que eu disse lá, a periferia do centro, né? Periferia do centro. Desculpa, o centro da periferia, me perdoe, o centro da periferia. De fato, eles acabam dominando, né? Mas, e aí tem uma outra coisa que o Colander traz, que é bastante interessante, é que nos Estados Unidos, boa parte desse conhecimento que é produzido, que vai para as revistas, quando eles chegam às revistas, eles já tem mais de 2 anos, né, da produção do conhecimento. Se passou mais de 2 anos desse conhecimento, porque o conhecimento é produzido nos workshops, nos debates. Então, boa parte do impacto que ele tinha que gerar no mainstream da profissão já foi gerado. Ele já passou por todo um circuito ali de apresentação. Então, quando ele chega na revista 2 anos depois. Então, imagina, aí quando a gente tem acesso a esse conhecimento 2 anos depois, já estamos defasados. Já estaríamos defasados por estarmos na periferia. E aí, é mais uma defasagem. Então, seguir essa agenda significa condenar a economia, ou os economistas aqui, que seguem isso, a estarem fazendo referências sempre a posterior. Tá? Fluxo de pesquisadores, né? A gente mostrou uma simetria clara entre o que é produzido fora e o que é produzido dentro. Né? Predomina a ideia de autoridade estrangeira, como aquilo que eu tinha dito. Tá? E aí eu falei também do intercâmbio do exterior, né? As pessoas voltam e passam a atuar como divulgadores.
Então, mais da metade dos pesquisadores que vai para o exterior vai para países anglo-saxões. Isso mostra como você tem uma ideia muito central, tá? O Fabrício trouxe esses dados sobre o programa da Dilma lá, né, que os alunos iam para o exterior. É um número bastante elevado daqueles que foram para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e para universidades que estão em condições de classificações muito piores do que universidades de outros países periféricos. Então, existe essa atração, essa centralidade, né, esse foco no centro. Então, cerca de 38% dos pesquisadores, né, vão indo para os Estados Unidos e 20% para o Reino Unido, né? Aqui a gente não tem o dado para a economia, mas aqui dá para tirar bem isso aqui, né? Segundo os dados do CNPq, do total de pesquisadores que vieram, apenas 4% são dos Estados Unidos e 0,2% do Reino Unido. Então, mostra o contraste, né? De todas as áreas. Imagina, se a gente fosse ver para a economia, seria muito menor ainda, porque a gente está dividindo com outras áreas. Então, tem um fluxo bastante assimétrico de pesquisadores, né? Os objetos locais, que tende a reproduzir, né? A gente está indo lá, voltando como tradutor do conhecimento, tentando a citar o que eles fazem. Se a gente for olhar a questão dos objetos, né? A gente citou bastante trabalho aqui do Fernandes da Mancini. Primeira questão da distribuição dos prêmios. A gente não vai ver prêmios internacionais sendo dados para autores brasileiros que trabalham com temáticas brasileiras. Difícil para autores brasileiros, com temáticas brasileiras, especificamente nacionais, mais difícil, né? Então, dos 474 artigos aqui analisados, né, esses autores aqui chegaram à conclusão que o Brasil foi abordado apenas em 0,21% dos artigos, enquanto que a América Latina sobe aí para 1,05% e os Estados Unidos quase 12%. Então, vocês veem aí como a capacidade de atrair a atenção, né, o foco, os objetos, né, são mais atrativos. Então, a gente estaria, de fato, condenado se seguirmos essa lógica a ter uma ciência pouco atrativa, né? As traduções assimétricas, tá? As principais publicações científicas A1 de autores de instituições nacionais mostram que quase 90% das bibliografias são estrangeiras, tá? Então, a gente cita muito autor lá fora, mesmo quando a temática é mais nacional, né? Seria interessante depois olhar isso, mesmo quando a temática é mais local, a proporção de artigos estrangeiros. Artigos que abordam questões brasileiras, referências estrangeiras são majoritárias, né? 85%, né? Uso arcabouço teórico metodológico também importado. E artigos produzidos por pesquisadores locais são consideravelmente menos citados do que artigos escritos em coautoria. Então, quando o autor brasileiro aqui da economia, tá, publica sozinho, ele é menos citado do que quando ele publica em coautoria com algum autor estrangeiro, né? Então, quase o dobro aqui, ó, 7 vai para 15. Ok? Finalmente, a conclusão, né, porque eu acho que já está chegando aqui ao final. Então, a ideia é essa. Você tem duas perspectivas de ciência. Muitas das nossas conclusões aqui derivam, de fato, de você acreditar ou não, né, nessa ideia da universalidade, você aceitar a ideia, acreditar ou não aceitar a ideia da universalidade. Os economistas, em geral, associados ao mainstream, eles sancionam essas práticas científicas, chamando a atenção para essa questão. Eles acreditam que a ciência opera, tem uma linguagem universal. Se tem uma linguagem universal, todo mundo fala a mesma linguagem. Você opera num sistema de livre concorrência, então que o melhor vai ser escalado pelas melhores universidades. Então, basta você se esforçar aqui, fazer um bom doutorado, começar a publicar coisas interessantes que atraia, né, a fronteira do conhecimento. Eles não levam em consideração que a fronteira, na verdade, que esse é um sistema que, no meu entendimento, né, para usar uma metáfora, é um sistema que opera em monopólio, digamos assim, né? A produção e circulação do conhecimento vai depender dessas instâncias que são negociadas. É óbvio que quem chegou primeiro, quem tem poder, quem tem a capacidade de atrair o foco, vai tender a reproduzir mais o conhecimento desses centros, né? Então, a conclusão é que produção e circulação vão depender do local e são hierarquizadas, que além dos fatores materiais, tem os aspectos simbólicos, vão reforçar o papel do centro e da periferia, tá? Então, para além daquela análise macro que foca só no material, a gente foca no simbólico. Que na economia o foco da divisão mainstream e heterodoxia, essa briga, principalmente a partir da década de 90, aí, né, ela acabou levando um processo de internacionalização maior, mais campeada pelo mainstream,
Aí, no nosso entendimento, seguir essas agendas, elas vão reforçar a condição de periferia e de subordinação da produção científica brasileira. Tá? Não se trata de negar o caráter universal do conhecimento, ou melhor, não se trata de negar a importância da internacionalização, de alguns aspectos do conhecimento que têm que ser repartidos, mas de focar que existem diferentes interpretações e dos custos, né, para usar a linguagem dos economistas, que nós temos de estar seguindo acriticamente essas agendas como se fossem, né, toda a melhoria e a qualidade da ciência dependesse de seguir essa métrica que foi estabelecida lá. Tá ok? Como é que eu faço para sair aqui agora, voltar a ver as pessoas? É só fechar, lá no topo tem para te fechar a apresentação. Stop share, ok. Estamos aqui, estamos vivos. Quanto tempo foi aí? Uma hora. Uma hora. Obrigado, professor Hélio, pela apresentação interessante. Então, agora a gente abre para perguntas. Então, quem tiver perguntas, por favor, né, pode usar a palavra. Eu tenho uma pergunta. Consegue me ouvir? Consigo ouvir, Sérgio Monteiro. Professor, boa tarde a todos. Professor, muito boa a exposição, muito interessante o tema. Deixa eu aparecer aqui para não deixar vocês sós aí. Deixa algumas coisas não entendi bem. Ok. Uma hora tu disse a geografia, ciência do centro, tá? Tá chamando ciência do centro. A geografia produz diferentes resultados ou diferentes interpretações? Primeira pergunta. As duas coisas, tá, ok. Mas vamos lá. A geografia produz diferentes resultados? Não diria assim, causalmente ela produz, mas dependendo da geografia, você pode ter interpretações diferentes, porque a circulação das ideias, elas sofrem mudança com o translado. E a geografia, o local, dependendo de onde você estiver, essa geografia também vai afetar na organização social humana, na construção de uma linguagem, que, consequentemente, afeta a percepção de realidade. Ok, mas se eu aplicar um método químico de reação química aqui e aplicar o mesmo método em qualquer outro lugar, vai ser o mesmo resultado. Legal sua pergunta. Isso vale para ciências naturais ou para ciências... Não, isso vale. Tanto que eu estou colocando, não é essa a questão, porque você tem diferentes interpretações. O que você tem são diferentes teorias. Essa teoria que você está dizendo, ela vai funcionar. Você vai ter outras também, com outras interpretações, com uma outra ontologia, porque essa ontologia não é fixa, essa descrição que você faz, o Thomas Kuhn nos trouxe isso com essa visão construtivista, né? Os autores, na verdade, quando eles trabalham lá com a teoria da Terra plana, quando eles passam a trabalhar com a teoria da Terra esférica redonda, não é que a Terra mudou de formato, mas eles passam a ter uma outra visão, uma outra ontologia. É complicado. O mundo está lá fora, é isso que eu estou dizendo. As interpretações têm várias. Tá? Tem um sentido pragmático, Sérgio. Tá? Não, a minha dúvida é com relação... se eu estou pensando em termos de método, para mim não faz muito sentido você pensar em resultados diferentes se eu estou usando o mesmo método. Se você pensar em termos de interpretação, para mim faz todo sentido. Como eu vou interpretar uma teoria, no exemplo que tu deu mesmo, né? Eu posso interpretar para atender a uma determinada visão de mundo, que é culturalmente, né, determinada ou influenciada, e a questão da centro-periferia pode ser relevante, tá? Tudo bem, isso eu entendo. Desculpa, mas que você vai chegar ao mesmo resultado com outra teoria, entendeu? Tu pode ter uma outra teoria, uma outra descrição da realidade que te produza resultados muito próximos desse. Não existe um método único, uma forma única de chegar ao resultado. E não existe uma interpretação definitiva e esse método não te dá o resultado último. Esse método é provisório. E eu vou te dar um exemplo simples. Se você usar a física
não copernicana, antes lá, ptolomaica, tá? Do ponto de vista prático, você consegue fazer uma série de cálculos, não estou dizendo que é verdade ela, mas estou dizendo que você consegue fazer uma série de cálculos que é o que importa lá para os instrumentalistas, que te ajudam a resolver uma série de questões práticas do dia a dia, entendeu? O que eu estou dizendo, por que essa teoria foi substituída? Né? Muitos focam na questão da verdade, eu não. Eu foco mais nas questões da comunidade e da prática. Essa teoria te dá respostas a uma série de problemas humanos, permite, por exemplo, a circunnavegação através do mundo, a navegação através do mundo, intensifica o comércio e ela valida uma série de questões práticas. Mas não permite que você chegue na Lua. Não, então, ela é limitada. E por isso, porque a sociedade se desenvolve, as necessidades aumentam e você quer outros alcances. Uma outra interpretação da realidade vem para ampliar o alcance das práticas humanas. Essa é a grande questão. Assim, de novo, eu acho que o foco aqui, eu começo falando isso da apresentação, é a questão da realidade. Né? Eu sou um realista, tem um mundo lá fora. Agora, se nós somos capazes de dar uma descrição exemplar do mundo, refletir esse mundo como ele é, nós temos interpretações. Tá? Eu vou chamar, só Sérgio, o Fabrício está aqui também, eu acho que ele pode nos ajudar aqui. Eu tinha mais coisas, mas eu não quero monopolizar aqui, então depois, se ninguém perguntar, você volta. Espaço, eu volto. Tá bom, obrigado. Bom, tem uma pergunta no chat aqui da Caroline, vou ler então. O professor considera que essa distinção também afeta o financiamento de pesquisas? Eu vou dividir aqui a apresentação, se o Fabrício ainda estiver aqui, eu vou deixar que ele comece a responder também as questões, que ele interaja também, que boa parte das conclusões são baseadas no trabalho dele, a mater originalis. Eu vou só dar uma... Não, boa tarde a todos e a todas, é uma honra somente ouvir o professor Hélio. Esse foi um trabalho que a gente se dedicou bastante no último ano e é uma honra também apresentá-lo ao Departamento de Economia da URGS. Né? A pergunta da Carolina é muito boa, porque eu tenho feito alguns trabalhos sobre isso, e o caso mais recente é que o Hélio já citou, que é sobre o programa Ciências Sem Fronteira. Né? Na ocasião do programa Ciências Sem Fronteira, nós enviamos 98% dos 101 estudantes que foram fazer a sua pesquisa no exterior, seja de graduação, mestrado e doutorado. Na verdade, 99,1% foram para países da América do Norte e da Europa. E se você fizer a contabilidade, se você fizer o ranqueamento das instituições que eles foram, somente 1,6% dos estudantes foram para universidades consideradas as 100 melhores universidades do mundo. De modo que nós fomos para universidades ou que são equivalentes às nossas, ou que são muito piores do que a nossa, incluindo os Estados Unidos. A meu ver, isso é uma distorção que é causada, inclusive, na nossa política de ciência e tecnologia, de que o centro do conhecimento está geograficamente definido em algum país do norte global, em específico a Europa ou a América do Norte. Aí, em relação ao financiamento, naquela ocasião, se vocês pegarem, 2014 e 2015, foi o momento em que nós tivemos a destinação mais alta de recursos para ciência e tecnologia. No entanto, grande parte desses recursos foi para pagar os FIIs em universidades do exterior, de modo que muitos projetos no Brasil, na ocasião, foram descontinuados. Eu até, em algum trabalho agora que eu estou fazendo, que eu estou tentando terminar, eu mostro o quanto de projetos, por exemplo, foram descontinuados ou tiveram o seu desenvolvimento atrasados no Brasil. Um deles, por exemplo, foi o acelerador de partícula, o Sirius, né, que já tem uma história muito traumática, porque era para ter sido inaugurado em 2017 e até hoje ele não foi completamente inaugurado, está com uma parte. Em grande parte, isso se deve, a meu ver, a essas distorções que se causam em relação ao financiamento da ciência, considerando que é melhor você financiar um estudante para ir para fora do país estudar em universidades que não estão muito bem localizadas no ranking do que eles ficarem no Brasil e ter o treinamento aqui. Né?
Ok. Mais questões, pessoal, por favor? Bom, eu tenho alguns comentários enquanto o pessoal pensa, tá? Na tua apresentação, eu achei, eu senti que, e é algo que eu já tenho, assim, eu compartilho contigo, de certa forma, assim, e de certa forma, como a economia está atrasada em termos da ciência, da sociologia, tá? Então, eu compartilho, se eu entendi corretamente, tá? Eu compartilho isso, assim, eu acho que há uma certa superioridade dos pesquisadores da área de sociologia em comparação com a economia no Brasil, tá? Eu tenho um pouco essa ideia, assim, acho que é por aí. Eu queria que você comentasse um pouco, tá? Porque, assim, dentro do centro há os dissidentes também, só que fica beirando a fronteira dentro do próprio centro, tá? E dentro daquela discussão, né, muda não mudando, até que ponto esse centro, que chama de Gattopardo Economics, né, lá da Itália, né, que a elite acabava mudando, mas o poder não saía das mãos do centro, né? Então, há essa dissidência, mas alguns mecanismos, né, que a gente vê no centro ocorrem também na heterodoxia, tá? Se a gente, por exemplo, pegar o caso exclusivo da economia, pegar e abrir a heterodoxia no Brasil, a gente vê que os pós-keynesianos são muito mais articulados, têm mais journals, e para um pesquisador iniciante, em termos de mercado e colocação, faz muito mais sentido ser um pós-keynesiano inicialmente do que um marxista. Tá? Então, e daí tem outras discussões metodológicas, até que ponto o pós-keynesianismo é dissidente totalmente, né? Principalmente esse pós-keynesianismo aqui, majoritariamente no Brasil, da corrente hegemônica, né? Já que ele possui uma série de particularidades em comum. Tá? Eu queria que comentasse um pouquinho isso, a questão da heterodoxia, tá? E depois disso, uma segunda questão, digamos assim, mais propositiva, o que devemos fazer, né? No sentido de mudar de direção, né? Eu vejo, assim, principalmente na questão do double blind, uma dificuldade, né? Que é uma falta de, da opinião pessoal, né? Uma falta de responsabilidade do avaliador, porque ele não coloca o nome. Acho que muitas vezes o single blind ele aumenta a responsabilidade do parecerista e o parecerista dá um parecer mais propositivo, né? Muito mais sério, de certa forma. Então, assim, como romper com esse sistema que, pelo que eu entendi, é muito mais, funciona um ciclo vicioso, né? Então, são esses comentários aí que eu teria. Então, mas achei bastante interessante, né? E parabenizo vocês dois pelo trabalho. Obrigado. Henrique, eu acho que a primeira parte, a primeira questão, lá quando eu divido, né, o mainstream, seguindo a lógica do Lawson e tal, eu acho que tem uma questão aí que é o seguinte: a luta ela é interna ao campo, a produção do conhecimento. É óbvio que existe disputa entre a heterodoxia, né? Você tem várias escolas. O que une essas perspectivas é uma visão, digamos assim, aberta, né, do domínio social, que aproxima essa ciência, essas interpretações, inclusive com interpretações do domínio social, né? Não tem nenhuma, digamos assim, uma distinção, uma separação definitiva entre o que é produzido por uma escola como a institucionalista ou a pós-keynesiana, né? Apenas o foco, o objeto ali, que é um foco mais voltado para a economia enquanto atividade, né? Do ponto de vista substantivo. Mas, a princípio, do ponto de vista ontológico, não tem nenhuma separação, não tem nada que separe nenhuma dessas escolas de antemão. Mas você tem disputa pelo campo, mesmo do ponto de vista da interpretação do objeto, mesmo concordando com a ontologia, isso é imanente a qualquer ciência, qualquer campo científico, entendeu? Aí que está a disputa, né, entre o polo interno e o centro, tá? No Brasil, né, você tem essa disputa entre diversas correntes interpretativas, você tem algumas que vão chamar mais atenção, vão se deslocar, vão oferecer mais oportunidades. Eu me lembro quando eu entrei na academia na década de 90,
a economia no Brasil era bastante marxista, tá? Existia muito pudor em falar, pelo menos na universidade que eu entrei, contra o marxismo. Então, essas coisas fazem parte do campo, né? Fazem parte da disputa. E como eu mostrei também, se você tem essa separação entre o centro geográfico, né, e a periferia, lá eu mostro a dupla seta, né? Eu disse lá que nós, inclusive, nós damos o feedback para a periferia do centro, né? Nós produzimos conhecimento aqui e, de alguma maneira, nós somos mais bem reputados no centro do que a ortodoxia. A gente consegue ter com o nosso centro uma relação, né, esqueci o termo aqui, mas uma relação de duas setas, né? Ainda que o fluxo aqui seja menos intenso que o de lá para cá. A gente absorve mais, né? As teorias keynesianas, marxistas, institucionalistas são mais incidentes aqui do que as nossas lá. Mas eu acho que uma disputa no campo, isso aí é salutar, entendeu? Não acontece em qualquer área do conhecimento. A segunda questão foi sobre segunda parte da questão foi sobre... A segunda, terceira, não sei quantas eu fiz, mas, enfim, é uma questão mais propositiva, né? Como romper com esse ciclo vicioso, de certa forma, aí, né? Em termos enfim, gerar um conhecimento, né? De certa forma, independente do centro, né? Então, mas eu acho que nós temos produção de conhecimento aqui independente, de certa forma, né? Como, a gente pensar, tudo bem, tem discordância, a gente pensa que teoria da dependência, teoria do desenvolvimento, novo desenvolvimentismo, a gente está pensando a partir dos instrumentos lá de fora, de maneira muito criativa, nossas relações aqui, entendeu? Não estamos negando aqui que tem que ter um contato, de certa forma, essas vantagens epistemológicas acabam existindo, tá? De certa forma, não dá para hierarquizar assim, colocar de maneira estanque. Então, a gente vai estar reinventando a roda muitas vezes aqui, né? Ninguém está pregando um completo isolamento, uma autarquia. Eu acho que a gente fez, e a disputa aqui se dá principalmente em relação à questão das métricas. Eu acho que nós já conseguimos avançar nesse sentido. Eu queria fazer um trabalho sobre essas reuniões da CAPES, entendeu? Porque eu tenho colegas que me relatam a forma como são distribuídos esses pesos, tá? E eu acho que nós já avançamos bastante no sentido da gente conseguir, por exemplo, que nós tenhamos revistas A2 aqui, né? É uma questão de valorização. A gente se olha e se valoriza menos em relação ao centro do que as outras áreas das ciências sociais, a antropologia, a sociologia, tá? E nós começamos a perder recursos, né? Quando vai ser distribuído para a área das ciências humanas e sociais. Então, o primeiro passo é começar a valorizar o que tem aqui dentro em relação quando a gente olha para essas métricas internacionais e relativizar o peso delas, né? Agora, se a gente vai conseguir fazer aquela ciência que vai ser a ciência mais citada, isso aí eu acho que é um passo que é a questão da capacidade de atrair a atenção dos outros. Eu acho que nossos problemas são muito mais específicos, tá? Não sei se o Fabrício quer complementar. Só uma coisinha, viu? Eu dava aula de formação econômica do Brasil e tópicos de formação social, e tinha um livro muito interessante de um italiano, em que ele começava o livro falando sobre a questão do Brasil, né, o futuro brasileiro do mundo, né, foi traduzido pela PUC aqui. E ele dizia assim, olha, o Brasil, o caso brasileiro é muito interessante, mas não é porque o Brasil tem aumentado sua influência sobre o mundo, é que o mundo está cada vez mais parecido com o Brasil, entendeu? Aumenta as desigualdades sociais, e a violência, uma série de elementos que ele traz ali. Talvez nesse sentido, né, o objeto Brasil possa ser mais atrativo no sentido de mostrar, né, algumas consequências aí da globalização, né, do neoliberalismo, que muita gente não gosta do termo, da financiarização da economia. Nesse sentido, o objeto, mas eu acho que essa é uma questão mais complicada, de como é que você internacionaliza o objeto. Eu acho que o foco, respondendo a sua pergunta, para ser sintético, é fazer isso que a gente faz, dentro do campo, das disputas dentro do campo, a gente conseguir uma alta atribuição, né, forma de avaliação que valorize mais o que a gente faz aqui dentro. Nós estamos fazendo a ciência para nós, entendeu? Acima de tudo. Mas você fica sempre mais deprimido, né? Porque nosso índice de impacto lá fora é baixo, que ninguém cita nos trabalhos. Produzindo sobre o Brasil, falando sobre o Brasil. Fabrício, não sei se você quer complementar aí. Eu acho que você falou muitos aspectos. Eu pegaria a última parte da fala do professor Henrique. Na verdade,
a ciência, quando é observada a partir dos indicadores nacionais, na maioria dos países, a ciência ela é endógena. Os americanos eles fazem ciência para eles mesmos. Então, eles citam muito eles e eles publicam muito em suas próprias revistas. De modo que eu conheço os números da área de sociologia, por exemplo, 98% dos artigos americanos são citados por americanos. Né? Na França ocorre o mesmo. Na Inglaterra ocorre o mesmo. Então, há ali uma concentração, vamos dizer, de alto interesse, ou seja, eles estão interessados, antes de tudo, na sua ciência. A dinâmica atencional reforça, na verdade, a sua posição de centro, né, e não a sua posição de periferia. Eu estava interessado exatamente na ideia da dinâmica atencional entre nós, reforçar o nosso papel de periferia e a consequência disso para a pesquisa, que são esses elementos que o Hélio trouxe. Então, você tem um certo acanhamento nesse sentido. No caso da economia, eu fiquei surpreso em que todas as revistas A de economia fossem internacionais, fossem revistas em inglês e não tivesse revista A em português. Ora, isso provavelmente, para um francês enfim, que não fala inglês, isso seria algo impensável, né? Ou seja, a língua para eles é um recurso muito importante, expressivo, inclusive, e isso deveria reforçar os valores de sua própria ciência. Então, a história da ciência mostra isso, como é que ciências nacionais se reforçaram a partir de uma certa dinâmica de autovalorização, e de valorização, inclusive, dos seus próprios objetos, da sua própria agenda de pesquisa. A gente não está falando em rompimento, né, de relações científicas com outros povos. A gente está querendo só dar mais atenção às nossas dinâmicas atencionais, ou seja, como é que a gente dá atenção à ciência? E no caso da economia, e eu também pesquiso a água de agroenergia, também eles reforçam demais os padrões que são produzidos a partir de outros locais, né? E por isso a geografia do conhecimento é importante. Só falar uma coisa aqui, que eu me lembrei desse artigo do Colander de 2015, depois eu passo a referência. Existem movimentos na União Europeia, tá, de padronizar esses índices de medida aí de carreira e de adotar essa escala americana. E o Colander escreve dizendo, olha, o que caracteriza a economia, a produção científica da economia na União Europeia é justamente a diversidade. Você tem uma escola regulacionista na França, você tem, se eu não me engano, economia da inovação na Itália, economia do trabalho em tal lugar, e ele vai citando, entendeu, os vários ganhos dessa diversidade, dessa abertura. E ele fala assim, se vocês começarem a se medir pela métrica americana, vocês vão se transformar numa ciência de segunda linha. O termo, inclusive, eu tinha usado segunda divisão, mas aí a gente mudou para segunda linha para seguir mais o Colander, né? Mas assim, vocês vão se transformar numa ciência de segunda linha, porque os americanos só citam eles só dão atenção em primeiro lugar porque eles fazem, entendeu? Acho que ele escreve esse artigo nesse livro, né? Foi convidado para escrever, para dar um parecer. Um capítulo do livro faz parte do parecer que ele dá para os organismos europeus de produção de ciência. Então, está dizendo, olha, essas métricas são muito complicadas, entende? Segui-las significa estar referendando uma hierarquia pré-existente. Né? Então, é isso. Só para falar rapidamente do double blind, que o Henrique falou, eu tenho feito trabalhos sobre os pareceres também, a autores e autoras brasileiras por revistas internacionais. Olha, gente, a gente ouve coisas do Arco da Velha. Eu tenho uns exemplos, assim, um deles é assim, um brasileiro publica numa revista internacional e ele recebe, depois ele vira parecerista, né? Publicou o artigo, sei lá, numa revista de ponta, não depende se é heterodoxia ou mainstream, ele vai se tornar com o tempo parecerista, e se ele pegar algum artigo de brasileiro, ele tende a ser mais rigoroso e rejeitar. Tem essa coisa mesmo da sociologia dos pareceres, né? Então, isso é uma impressão que eu tenho, assim, né? E muitas pessoas já compartilharam comigo a mesma interpretação. Né? Pode ter alguma coisa ali, né? Eu vou apresentar os dados agora da pesquisa sobre agroenergia que eu tenho feito no Brasil inteiro, em centros de agroenergia.
E é uma queixa recorrente a ideia de que, primeiro, tem a indicação de colocar autores também internacionais para assinar o artigo. Segunda coisa, tem a ordem em que as pessoas aparecem, porque nessas áreas, quem está por último tem mais prestígio do que quem está primeiro, porque quem está por último, em geral, é quem organizou o laboratório, quem controla a pesquisa. Então, pedindo para colocar pessoas em posições diferentes. Tem a coisa do inglês também, que mesmo aqueles que são nativos, quando fazem a pesquisa no Brasil, enviam a partir de centros brasileiros, são cobrados em relação à escrita do inglês, mais do que aqueles que não são brasileiros. Então, tem aí distorções que são importantes também. Tá ótimo. Professor Sérgio, ou alunos, tenham mais alguma questão? Por favor. Ninguém fala. Eu vou voltar ao meu ponto aqui. Ajuda aí, Fabrício. O Sérgio Sou o quê? incisivo. Não. Assim, eu acho que tem uma questão de causalidade aí que no artigo, para mim, não ficou claro. Tá? Vocês estão apresentando algumas evidências que podem ser... que confundem aí causa e consequência. Há claramente, né? Vocês estiveram na Universidade do Exterior, eu estive numa top 30 e uma top 12, e a qualidade, a diferença de recursos, a forma como se faz pesquisa é muito diferente, e tem um hiato aí de qualidade. Não estou dizendo que eles são melhores, né? Mas eles têm mais recursos e eles atraem os melhores de fato. Eles atraem os melhores para lá, porque eles têm recursos. Então, eu acho que tem uma questão, né? O Fabrício citou, os americanos citam os americanos, mas nós brasileiros, se a gente olhar as nossas revistas, a gente cita muitos brasileiros também, né? Talvez não tanto quanto poderia ser citado, se a gente tivesse revistas melhores, mas o fato é que a gente também trabalha endogenamente, assim como os Estados Unidos, assim como a França, qualquer outro país. O meu ponto é o seguinte, o que mudaria? Vamos dizer que a gente passe a valorizar as revistas brasileiras, a gente passa a considerar que as nossas revistas são, na economia, têm o mesmo nível, são A1, A2. Isso aumenta a qualidade da pesquisa que a gente está fazendo aqui. Eu acho que o que a gente precisa é justamente, pode não ser exatamente a mesma métrica, mas a gente tem que achar métricas que permitam essa comparação, porque senão a gente vai ficar se iludindo, né, que aqui a gente produz ciência de qualidade que ninguém dá bola, né? Aí, de novo, a gente volta. Eu acho que, de certa forma, repõe o problema, né? Aí a minha pergunta qual é a alternativa? O que se poderia fazer nesse caso? Né? A gente vai fazer uma luta de classes aqui, fazer a revolução? O que se faz nesse caso? Qual é a saída? Eu vou deixar o Fabrício responder a segunda metade, eu vou responder a primeira. Eu fiz meu intercâmbio lá fora, tá? Assim, primeiro, sobre a questão da causalidade. As questões materiais, elas importam. A gente não está apontando para causalidade, a gente está dizendo que existe o problema da diferenciação centro-periferia, e eu estou dizendo que as nossas práticas aqui, principalmente essas práticas mais subjetivas, acabam reforçando, os nossos critérios também, acabam reforçando esse padrão centro-periferia, entendeu? E aí eu vou deixar para o Fabrício responder o que mudaria. Vou falar da minha experiência lá fora. Eu não vi, do ponto de vista material, nenhuma diferença com relação ao Brasil. Eu tive em Cambridge, inclusive, eu acho que o nosso ambiente de trabalho é muito melhor, o nosso nível de organização é muito melhor. Tá? A nossa carga horária distribuída para as disciplinas, apesar do exagero, é muito melhor. O que eles têm lá é justamente isso, a dinâmica atencional, o fato deles conseguirem atrair, num viés de seleção, os melhores alunos do mundo.
Tá? Então, eles colocam 15 alunos lá, o melhor da China, o melhor, não sei o que, os 3 melhores ingleses, dão um curso lá com 15 alunos numa sala de aula, enquanto a gente tem 50 aqui. Agora, a produção de conhecimento é feita do mesmo jeito, eles se reúnem, eles montam grupos de estudo, eles debatem, eles formam a rede deles, eles tentam ampliar, eles atraem alunos para lá, porque o aluno vai aumentar as chances de publicação dele. Né? Quando eu fui aceito lá, provavelmente a pessoa que me aceitou lá, o Lawson, que ele estava pensando o seguinte, não, vem um brasileiro, ele vai ajudar a espraiar minhas ideias, etc. e tal. Mas, assim, eu não vi nada na prática científica deles na economia que, de alguma maneira, indique qualquer superioridade deles em relação ao que nós fazemos aqui, as condições materiais, inclusive, entendeu? Eu vi uma desorganização generalizada, aulas que começam aqui agora e a outra que começa a 5 quilômetros intercalada, ou melhor, sem um espaço de diferença entre as aulas, a aula termina às 3, a outra começa às 3, aluno chegando os 10 primeiros minutos de aula, era aluno entrando com bicicleta, entrando com tudo na sala de aula, para uma aula, uma exposição simples, eu não vi nada de diferencial na produção de conhecimento. Tá? Agora, o que tem é o seguinte, você tem professores lá que eles têm mais recursos, entendeu? Então, o sujeito que está trabalhando numa área, ele vai receber mais recursos para montar o grupo de pesquisa, para financiar, para montar os workshops. O Lawson, por exemplo, ele tinha um financiamento para montar o workshop internacional dele lá, cada 1 ano e meio, sei lá, 2 anos, tá? Mas do ponto de vista da minha experiência, é claro que isso é muito particular, tá? O Sérgio teve uma aí que ele, né, voltou maravilhado. Eu não posso dizer isso. Pelo contrário, eu voltei de lá e eu tive a oportunidade de ouvir o Fabrício, que tudo que eu ouvia lá só confirmava o que ele estava dizendo. Eu cheguei achando que, né, que ia para uma outra dimensão, mas as pequenas diferenças que tem, eu acho que não justificam, tá? Eu vou deixar o Fabrício responder a outra parte aí da questão do que mudaria. Eu acho que é importante a questão que você colocou. Não, na verdade, a gente tem que de fato, pensar a partir das nossas experiências, né? Como que, de alguma forma, você tem um atrator que se consolidou historicamente, como o Hélio falou, de atrair realmente, vamos dizer assim, não é os melhores, tá? Não são os melhores que vão, essa é a questão também. Muitas vezes são filhos de elites, né, dos países que enviam esses cientistas, muitas vezes são aqueles que estão relacionados ao poder central dos países. Quer dizer, tem uma série de questões aí que a sociologia da ciência já consolidou, mostrando a origem, né, dos pesquisadores e das pesquisadoras que vão para centros de pesquisa consolidados. Então, não é tão claro a ideia de que os melhores vão para esses lugares. Mas o fato é que, como diz, por exemplo, alguns sociólogos da ciência, tem um que eu não gosto muito, mas que eu tenho que reconhecer que isso é interessante, um sociólogo antropólogo chamado Bruno Latour, que vocês devem conhecer, ele diz que a consolidação de determinados pesquisadores como autoridades necessariamente envolve aquilo que ele chama de lugares de passagem, ou seja, são lugares em que você vai e há um carimbo de qualidade no seu trabalho, independente da qualidade do trabalho. Então, esses lugares, de alguma forma, eles te fornecem aí um verniz, né, de alguma forma, que, vamos dizer assim, fará com que você, numa controvérsia qualquer, tenha uma autoridade mais que em outros lugares. São muitos os elementos, Sérgio, e para mim fica muito difícil falar a partir de experiências mais gerais, porque eu tenho pesquisado experiências muito concretas, né, de como que essas coisas têm ocorrido. A minha pesquisa inicial foi com biotecnologia e agora já tem 4, 5 anos que eu estou na área de agroenergia, estou inclusive entregando um relatório agora. E no relatório fica claro que todos as pesquisadores, eu entrevistei cerca de 30 da área de agroenergia no Brasil, eles dizem que a formação do Brasil é muito melhor do que em outros lugares que eles frequentaram, né? Inclusive pesquisadores que tiveram experiência para além do doutorado, por exemplo, foram docentes em outras universidades. Agora, eles exatamente ressaltam o que você disse, de que a diferença de financiamento cria diferenças, né? Ou seja, ser muito financiado lá
é um diferencial. Só que aí eu gostaria de lembrar o caso da Susana Herculano Russell, aquela neurobióloga brasileira que foi embora em 2015, 2016, dizendo que a ciência brasileira é uma bagunça, é porcaria, que eu não sei o quê. E foi no Brasil que ela conseguiu desenvolver o seu método de contagem de neurônio, que selou definitivamente essa contenda científica, né? Ela, quando vai embora, ela começa a chutar a porta, dizendo que não há dinheiro no Brasil, dizendo que a ciência no Brasil acabou, aquela coisa toda, e vai para os Estados Unidos, para um laboratório de divulgação de ciência, e um laboratório que tem menos recursos do que os recursos que ela recebeu no Brasil. Então, as motivações são muito variadas do porquê que a pessoa vai para esses lugares. Mas uma coisa é certa, eu, pelo menos, tenho consolidado uma abordagem que mostra que o fato da gente depreciar tanto a nossa ciência faz com que a gente crie trajetórias científicas ou lógicas atencionais de valorização de outros contextos, e não o nosso próprio contexto. Mudar isso, eu não sei como é que aconteceria, mas eu acho que lançar luz para o que a gente faz, né, levando em conta de forma mais, vamos dizer, vou dizer assim, de forma menos depreciativa dos produtos científicos que nós estamos elaborando aqui a partir do nosso próprio contexto, eu acho que pode ser uma primeira saída. Por exemplo, se a gente fizesse isso, um programa absurdo como o Ciências Sem Fronteiras jamais teria saído do papel. Que hoje você conversa com o pessoal lá da CAPES, do CNPq, eles falam que é um absurdo, aquilo ali foi uma canetada de governo, e de um governo supostamente nacionalista, mas que abdica da ciência brasileira para financiar a ciência alheia. E só para terminar, por que as universidades americanas e europeias aceitaram os estudantes brasileiros? Porque elas estavam em crise. Foi por isso que elas aceitaram. Então, elas só aceitaram não porque valorizaram os nossos estudantes, mas porque precisava, né, de se recompor financeiramente. Né? Gente, eu vou ler para vocês, o Fabrício me perdoe, mas eu não vou falar o nome. Ele recebeu um Twitter ontem, tá? E eu faço questão de ler, porque isso aqui é um negócio muito dramático. A gente está falando da sociologia, da antropologia. A antropologia brasileira é uma das melhores do mundo. Aí uma pesquisadora da Unicamp, ela me manda isso aqui no Twitter. Recebi um parecer pesado para um artigo no qual trabalhei muito e em situação de Brasil. Olha isso. É para um dossiê de colegas de uma universidade nórdica. Eu quero muito que dê certo, mas travei. Hoje, acordei sonhando que fugi de um hospital em quarentena, onde todos eram altos e loiros. Tá? Essa é a dramaticidade da questão. Então, eu não conheço nada da antropologia nórdica, sabe? Não conheço um autor, uma autora, não conheço ninguém. Mesmo tendo essa superioridade que o Henrique apontou, que de fato eles têm uma concepção mais de valorizar mais o trabalho, e tem um campo aqui, né, de fato, a antropologia brasileira ela é reconhecida e tal, mas a gente tem situações aí dramáticas como essa, fugindo do hospital em quarentena de loiros e altos, né? E em condições de Brasil, mas as condições de produção de antropologia aqui são excelentes, objeto de estudo, as universidades, a Unicamp, uma das melhores universidades da América Latina. Então, são esses aspectos que eu acho que o Fabrício trouxe e me convenceu de que, sabe, da alta atribuição, sabe, da alta atribuição negativa, sabe? O Fabrício tem muitos exemplos interessantes, né, ele estudou, de gente que vem para o Brasil, e a Maria Carolina, né, como é que chama? Você tinha citado aí, ela fala na entrevista que ela deu que ela se sentia vergonha de chamar os alunos aqui, faltava água, faltava isso, faltava aquilo. Então está sempre focando na metade vazia, sabe? Mas produziu um alto nível de conhecimento com as condições aqui, mas foca na metade vazia. Então são esses aspectos de alta atribuição que eu acho que o artigo traz, de valorização. Isso no campo da economia ocorre, no meu entendimento, na minha perspectiva, com um dos polos dessa disputa sendo vencedor e cada vez mais levando a que a gente tenha uma alta atribuição extremamente negativa. Agora, o que vai melhorar se a gente vai... Aí eu acho que o Sérgio, de novo, ele está buscando melhorar, mas qual que é a métrica? A métrica é, em relação ao que é produzido lá fora,
Porque também aí fica uma coisa meio circular, né? Vamos fazer uma ciência melhor, mas como é que a gente vai medir? Se for por citação lá fora, a gente tenta mostrar aqui que, na verdade, isso não vai ocorrer, porque o nosso objeto não é o objeto que vai atrair. O Hélio, você me permite, O... rapidamente, desculpa, Sérgio. Não, desculpa, pode falar. Não, é rapidamente. Olha, o índice de Xangai das universidades, que passou a ser adotado desde a década de 2000, ele mudou completamente a geografia da ciência no mundo, porque colocou 3 universidades chinesas entre as 100 melhores do mundo. Ou seja, quando eles criaram um ranking com os próprios critérios, né? Isso, enfim, altera a maneira como a gente vê a ciência, né? Eu só queria... Obrigado pela... eu acho que os argumentos são bem fortes aí, né, de que existe uma diferença. Embora, de novo, eu insisto nesse ponto, né? Eu tive uma experiência de uma universidade americana de ponta e a aula não. Eu fui às aulas, fui ver como é que era uma aula de graduação, é que nem a gente dá aqui, né? Mas pesquisa é outro mundo, é completamente diferente. Os caras trazem gente para debater e não interessa, traz o Nobel de Economia e está lá, o cara está discutindo ali com os alunos, tá falando, está analisando a pesquisa dos alunos. E eu só acho, eu acompanhei a Suzana eu acho que vocês não estão sendo justos. Vocês estão sendo muito rigorosos. Ela lutou bastante para ficar, ela tentou, e ela ressaltava a qualidade dos alunos, de como ela... Mas ela faltavam esses recursos, a importação do material não vinha, ou coisas básicas, né? E aí, tanto que ela vai para uma universidade que não é uma universidade de ponta e tem condições de trabalho melhor do que ela tinha aqui, né? E eu não li, pelo menos, né? A minha leitura é da Folha, né? A coluna dela na Folha. O que eu li dela na coluna da Folha não me passou essa ideia de que ela aqui não vale nada, o bom é lá fora. Não sei, não foi essa a impressão que eu tive. Tem uma entrevista que ela dá que o Fabrício replica ali, na qual ela fala por que ela está saindo, né? Foi muito forte para mim. O Fabrício, né, estudou o tema, né? Então, a minha impressão é que eu estou de acordo com o Sérgio no sentido da luta dela, isso eu não tenho a menor dúvida, né? E eu estou de acordo também em relação às diferenças de financiamento que há entre essas universidades. Sim, faz a diferença. O que a gente coloca, na verdade, é que, acompanhado do conhecimento que ela trouxe, né, que é muito importante, vem sempre os adjetivos da ciência brasileira, a despeito da conquista. Eu gosto de ilustrar sempre essa discussão, porque eu tive 2 estudantes de doutorado que foram para fora para fazer pesquisas em países que são considerados ponta. Um foi para a Inglaterra e o outro foi para a Suécia. Tanto a Inglaterra quanto a Suécia tem nesses centros em que ele foi para uma pequena universidade. Vocês conhecem a Universidade de Edimburgo, né, na Escócia, e o outro foi para a Universidade de Uppsala, desculpa, Suíça, né, Uppsala. E lá o discurso é muito parecido com o nosso, porque eles estão olhando para os Estados Unidos, de alguma forma. Então, é a ideia de que, enfim, você não tem... Então, essa questão de centro-periferia, isso não é uma questão geográfica localizada somente ao Brasil, isso está também em outros países. É possível que a Suzana encontre, porque ela foi para Vanderbilt, é possível que ela encontre isso em Vanderbilt também. Ou seja, se comparar com as majors americanas, ela vai dizer algo parecido, vai dizer, olha, aqui a gente tem dificuldade de pesquisa. Então, o que a gente está querendo colocar é que esses elementos são relativos, vamos dizer assim. Só que há, o que eu estou querendo dizer, que no caso brasileiro, eu acho que isso tem um elemento até de engajamento, isso causa determinadas práticas, isso mobiliza a prática. São valores que nós temos e que acaba mobilizando a prática. Como o Hélio falou, a origem disso tudo tem a ver com essa relação de ciência e sociedade, que é um objeto de pesquisa que eu faço, e a ideia de que, supostamente, o brasileiro tem um complexo de vira-latas, né, para lembrar o Nelson Rodrigues,
Em função disso, a ciência também tem um complexo de vira-lata. Até agora, as pesquisas têm mostrado que, em algumas áreas que nós temos pesquisado, a resposta é sim. A meu ver, o que eu acho que a gente tem que pesquisar é qual a consequência disso para a prática da ciência entre nós, né? No caso da Suzana, por exemplo, Sérgio, ela foi embora. Isso é muito ruim, né? Porque ela é uma pesquisadora de ponta, né? O oposto dela é o rapaz lá do Centro de Neurologia do Rio Grande do Norte, é o Nicoleles, né? Vocês conhecem a história do Nicoleles, é exatamente ressaltar particularidades que tem aqui, mas o Nicoleles também não arredou pé dos Estados Unidos, ele continua sendo professor, não sei se do MIT, né? Enfim, só para a gente pensar. Obrigado. Tem uma questão também, se vocês analisaram, que é a questão que é relacionada à nossa cultura, que é a questão institucional das universidades brasileiras, de ter o professor lecionar muitas disciplinas, né? Comparando com os Estados Unidos, por exemplo, é uma grande diferença, né? Nos Estados Unidos, em geral, como funciona é que tem os alunos da pós-graduação lecionando na graduação. Tem um departamento de economia menor, alunos da graduação, da pós-graduação lecionando na graduação e professores com poucas disciplinas, professores titulares, né? Então, no Brasil, a gente tem muito essa cultura das disciplinas, de lecionar, de dar aulas, né? Isso tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas diminui o tempo do pesquisador estudar, né? E fazer pesquisas. Acho que é um ponto institucional que talvez tenha um impacto, né? Mas eu vou passar, então, a palavra para o Andres. Eu acho que o Andres tem uma pergunta. Sí, tudo bom? Tudo bem. Estoy ligando a cámara acá. Tudo bom? Bom, boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco mais tarde, mas me interessou a conversação. Falo bastante com Helio destas coisas. Eu fiquei pensando aí, enquanto estavam falando, um pouco também em lo que falava Sérgio. Hay algunas cuestiones así que están implícitas en esta discusión que hallo muy interesante, y siendo también un poco argentino que estoy aquí, fue un interés en meu vir también na Universidade Brasileira, ¿no? Eu acho que Sérgio tem un ponto do ponto de vista de cómo se va a resolver, o sea, si vamos a virar nacionalistas o un luta de clases para establecer la cuestión. Y es un problema que tiene a ver con universidades argentinas que no me sentí tan atraído a ficarla. Más también Sergio está colocando implícitamente que existe una objetividad cuando se fala que hay una ciencia boa o ruin, o que serve o que no serve, o que merece más puntos, menos puntos. Y el ejemplo que estaba dando Helio de la escuela regulación no es casualidad de que es la década de 60, 50, 60, ¿no? Es decir, en un momento cuando la Francia estaba procurando un pensamiento más propio de lo que está haciendo ahora. Entonces, yo creo que es un debate muy interesante que están trazando Helio y Fabricio, que no tenga una definición objetiva, porque vos está definiendo también qué es lo que voy a pesquisar, para qué es lo que me importa, qué es lo que quiero saber. Cuando vos comienza a tener todo rankeado y jerarquizado, también vos está definiendo esos campos. ¿Quiénes define eso? ¿Cómo se define eso? ¿En qué sentido es importante eso? Por ejemplo, eso es una crítica que yo faço al contrario a la Universidad Brasileira, que aunque por un lado puede tener menos recursos objetivos para ciertas cosas, en algunas otras áreas no anosa, eso puede ser muy crucial. Mas,
por otro, también ciertas cuestiones. ¿Sí? Sergio no va a gustar, evidentemente, mas es decir, en cuántas universidades del mundo você puede estudiar Keynes. Es objetivo que Keynes no tiene sentido ser estudiado. Es objetivo que el monetarismo es más científico o los nuevos clásicos son más científicos. Eu conozco la visión de Sergio, por supuesto, porque siempre brigamos, ¿no? Mas, con placer, ¿no? Mas no está establecido qué científico hizo, ¿no? Puede ser la época, de aquí a 5 años no sabemos, ¿no? Entonces, yo acho que es interesante. Lo que es diferente que cuando Helio me comunicó, yo como argentino no voy a decir nada porque está grabando, más es la cuestión que ustedes colocan si eso tenga a ver en sí o no con o viralatismo. Es decir, no sé si eso ayuda al argumento de vos colocar esa dimensión que genera otro tipo de sentimientos y donde vos están colocando una cuestión que no es meramente brasilera. El caso de Francia es otro, ¿no? Es otra situación, ¿no? Es decir, Piketty es medio marginal, ¿no? En cuanto a TV Fama, entre otros, no es mainstream, ¿no? Como podría haber sido Fernando Enrique Cardoso en otro momento. ¿Sí? Entonces, esa abertura no es objetiva, sino que está situada en ciertos contextos y en ciertas imposiciones de marcos, de verdades. Fuera eso, solo gustaría lamentar que Inter tenía dejado a Sergio barbudo, así espero que mejore, Sergio. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Bom, deixa eu só... Não, eu fui citado aqui, eu preciso falar, né? Ele fala do Inter como se o Boca tivesse grande coisa também, né? Não, eu falo para a Bárbara, que me surpreendeu verte assim tão... Eu sou Flamengo, hein, rapaz? Eu posso falar, hein? Bom, você quer comentar, Fabrício? Eu acho que a gente concorda em geral. Agora é difícil, assim, a gente acredita que sim, que tem a ver com viralatismo, mas eu acho que é um fenômeno universal. O Fabrício citou o caso da Suíça e em vários outros lugares aí. Não tem como estabelecer, né? Não fizemos uma pesquisa para isso. No fundo, a gente acha que tem a ver com viralatismo brasileiro, mas o trabalho não dá para chegar a essa conclusão. Fica como algo implícito. Eu que acho que trazer essa dimensão desvia o foco do trabalho, porque te abre a outro tipo de discussões, de sentimentos, etc. Não estou dizendo... eu acho que está por trás, você tem razão. O tempo inteiro a ideia era o seguinte, quando eu peguei lá a ideia do Fabrício, vamos mostrar que a economia, nós somos os vira-lata na economia. Não, mas assim, os conceitos aqui são diferentes, outro nível, outra instância. Nós vamos chegar a conclusões aqui muito mais modestas, né? Ou seja, se escolhermos essa via, a consequência pode ser de estar reforçando esses padrões, né? Então, não vamos fazer a grande revolução se a gente mudar, mas vamos começar a olhar um pouco mais para o que a gente está fazendo, porque, afinal de contas, a ciência também cerca os nossos problemas, né? Temos aí a teoria da inflação inicial, o Sérgio não concorda que é algo brasileiro, em parte, né? Em boa medida, né? No final das contas, a justificativa do Gustavo Frank é tudo uma questão fiscal, mas tem ali uns elementos técnicos, né, que são muito criativos, né? O pessoal vai lá estudar lá a hiperinflação alemã na década de 20 e tal, 30, né? Mas tem uma série de nuances aí, e a questão prática, né? A ciência tem um sentido prático de resolver problemas também. E se a gente foca para os nossos dentro problemas... desse aspecto que Fabrício citou Xangai, eu lembrei que quando ele disse que um dos grandes problemas que tem Estados Unidos hoje foi ter fechado a abertura mental da educação y se ter tornado menos dinámica que la chinesa y ter dependido mucho de alumnos extranjeros, ¿no? Muchos de la propia China o de India. Por eso es que es uno de los focos que Biden quiere alterar en cuanto a eso, porque medio como que se fue adormeciendo, ¿no? Entonces, o espíritu del saber de educación requiere abertura, ¿no? Por definición.
Entonces, todo ese tipo de jerarquizaciones, de puntajes, de revistas, etcétera, limita mucho eso, ¿no? De formas, de esto, ¿sí? Entonces, va tirando ese espacio. Eu queria, se possível, mais um tempo. A primeira intervenção do Sérgio, ela é muito boa, e ela tem um interesse, principalmente epistemológico, né, que nós temos nessa discussão também. Eu diria que a gente não estaria muito preocupado, vamos dizer, com a realidade das teorias, dos modelos, né? A gente está mais preocupado com a circulação deles, foi um pouco do que o Hélio falou. O modelo, por exemplo, lavoisiano de química, ele circulou pelo mundo e teve condições de circulação. No momento que a França era uma potência, etc. Depois você pega toda a Revolução Inglesa do século XVII, todo, por exemplo, o método experimental com Robert Boyle, ele também circulou seguindo muito o processo de expansão inglesa, né, pós-revolução industrial, principalmente. Então, ele foi sendo jogado para outros países. Os americanos assumem a ponta do desenvolvimento científico no século XX, também grande parte dos seus teóricos passam a ser esse que tem o poder agora de levar suas ciências para outros lugares. Então, em geral, a relação entre potência econômica e potência científica sempre esteve relacionada. Então, esse é um elemento também importante para a gente ver a capacidade que determinadas teorias têm de circulação, e por isso que a gente vê hoje, por exemplo, como o Sérgio colocou, uma experiência química sendo replicada em todos os lugares do mundo a partir de sucessos, né, que pesquisadores tiveram a partir de um locus muito específico, que era um laboratório em algum lugar do mundo, né, e que a partir daquele laboratório você expõe. Então, a gente está muito mais preocupado com essas condições de expansão disso. E aí eu não tenho dúvida que a nossa capacidade de expansão ela é menor em termos das redes, né, como o Hélio está colocando, das redes de colaboração com as redes científicas internacionais, porque elas são muitas vezes unilaterais, né, elas vão de um lado só para o outro. Eu falo de dois processos, o de periferização e o de centralização. Os processos de centralização são bem estudados na literatura da sociologia da ciência, não os processos de periferização, que são esses que a gente tem estudado agora. Desculpa, Fabrício, mas sobre eso te quiero decir, si a gente mira lo que era la década de 50, la década de 60, donde você tenía menos recursos tecnológicos, había intereses en distintos países en un camino más propio, o sus propias dificultades, y no impidió que existiese una circulación fuera del país entre otros países que le interesaba objetivos similares. No momento que você llega ahora y tiene una jerarquía que se establece como única y global, que pasa acá y pasa en muchos otros lados también, ¿no? En muchos otros, inclusive la otra vez le comenté sobre este tema a Helio, los temas de fútbol, ¿no? De la Copa do Mundo, ¿no? Es decir, las entradas dos times, ¿no? ¿Sí? Hay como un camino donde todo fica padronizado y congelando una cierta jerarquización. Ahí la relación de cada país es con ese centro que vos fala. Y no hay otro tipo de movimientos alternativos o paralelos o lo que for, ¿no? O de mistura, ¿no? Que es un poco lo que está intentando hacer a China para sus propios proyectos también, ¿no? Exato. Bom, a minha hora é isso. Acho que é isso, então. São quase 6 horas, então eu agradeço então, a apresentação do Hélio, do Fabrício, agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Então, vamos encerrar. Oi, Henrique. Obrigado e dizer que semana que vem a gente apresenta na Associação Pós-Keynesiana esse trabalho. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado também. Eu agradeço as interlocuções aí.